Pessoal, bom dia, boa tarde. Mais uma vez aqui, outra aulinha de moquinha, continuando a nossa parte aqui de geometria espacial, né? Hoje vamos falar de cilindros. Então, olha só, qual vai ser o lance do cilindro? O cilindro vai ser praticamente a mesma coisa do prisma. O que era o prisma? Você tinha dois polígonos, né, paralelos, que iam se chamar de bases, e depois as faces laterais, né, só ligando os vértices. Agora, dessa vez eu vou ter o quê? Eu vou ter dois círculos paralelos, que eu vou chamar de bases, né? E essa superfície curva, né, compondo aí a nossa face lateral. Então, é como se o cilindro fosse exatamente um tipo de prisma. Quando você tem um prisma de base triangular, né, quando a base é um triângulo, você tem prisma triangular. Quando a base é um pentágono, você tem prisma pentagonal, né? E assim vai. Isso aqui é como se fosse um prisma que a base é um círculo. E aí eu chamaria ele de prisma circular. Só que ele não ganha o nome de prisma circular, ele ganha o nome de cilindro. Por quê? Porque, na verdade, você não pode dizer que isso aqui é um prisma, porque o prisma é um poliedro. Ele tem vértices, ele tem faces planas, né? Suas faces são formadas por polígonos. E isso aqui não é um poliedro, né? O cilindro não tem vértices, ele tem uma superfície curva, né? Ele não é um poliedro, então não pode ser chamado de cilindro. Mas se não fosse esse detalhe, você chamaria ele de um cilindro circular e todas as contas que a gente aprendeu de cilindro vão servir aqui também. Então, né, só tirando a parte teórica, que você não pode dizer que é um cilindro, a parte de conta, você finge que é um cilindro e funciona tudo da mesma maneira, tá? Então você também vai classificar ele como um cilindro reto e um cilindro oblíquo, da mesma forma que você fazia isso com prisma, né? Esse risco aqui, né, você tem o eixo do cilindro aqui, e se você fizer um risco aqui pela superfície do cilindro, um risco reto, né, você vai ter a geratriz do cilindro, tudo bem? Olha aqui, a planificação do cilindro, né? Igual a gente planificou um prisma. Se for para planificar o cilindro, imagina que isso aqui é uma lata de óleo, tá? Você vai passar o abridor aqui em cima, vai passar o abridor aqui embaixo, vai, né? Mas deixa só um dentinho assim segurando. Aí você levanta a tampa de cima, levanta a tampa de baixo. Vai sobrar um tubo, certo? Vai sobrar um tubo aqui. Você passa um corte nesse tubo, imagina que você pega uma faca aqui e corta esse tubo, ele vai desenrolar. E aí, quando você desenrolar, ele vai virar um retângulo. Então, o que é o cilindro planificado? Você tem esse retângulo, né, o círculo de cima e o círculo de baixo. Então, agora eu posso falar da área total do cilindro, né? Eu já falei antes, não fica decorando a expressão de área total. A área total é a área de tudo que tiver ali somado. Mas o que é o meu tudo que eu tiver aqui? São duas bases mais a lateral, certo? Duas bases mais a lateral. O lance é como que você vai calcular essa área lateral aqui. Porque as bases, beleza, são círculos. A área do círculo é πr ao quadrado. Então tá aqui, ó, a área da base, πr ao quadrado. Agora, e a lateral? A lateral tem que ser o seguinte, ó, é um retângulo. Então, a altura desse retângulo é igual à altura do cilindro, né? Ó, lembrando aqui, ó, você vai desenrolar, então esse lado aqui da altura é a própria altura do cilindro. Agora, quanto que mede o comprimento da base desse retângulo? Quanto que mede esse traço todo aqui? Você tem que ter em mente o seguinte, ó, esse traço todo aqui, ó, vai fazer o caminho contrário agora. Quando você for enrolar esse retângulo para voltar a fazer o tubo, quando você pegar essa pontinha aqui e emendar nessa pontinha aqui, essa linha vermelha aqui de baixo vai formar um círculo do tamanho da base, certo? Então, essa base aqui mede exatamente o comprimento do círculo, certo? Então, a área lateral é um retângulo cuja altura é o H, né? A altura do cilindro. E a base é o 2πr, é o comprimento do círculo, tá? Só para marcar aqui para você ver. Então, ó, esse comprimento aqui, né? Esse comprimento todo aqui
quando você enrolar, ele tem que ser do mesmo tamanho desse comprimento todo aqui, certo? Eu tremo, mas não é tanto não, tá, gente? Eu estou fazendo assim para a linha ficar um pouquinho mais visível, tá bom? Então, esse que é o truque, tá? Esse que é o truquezinho que você tem que lembrar. O comprimento da linha tem que ser igual ao comprimento do círculo. Então, a área lateral é base vezes altura, né? A área do retângulo é base vezes altura. A base é 2πr vezes a altura. Então, 2πrh. Agora, esse retângulo aqui é gracinha que os livros fazem, né? Que é a área total, então. 2 vezes o πr ao quadrado mais 2πrh. Aí você põe 2πr em evidência que multiplica h mais r. Ah, mas isso é firula, né? O importante é você saber calcular cada face separadazinha, né? Bonitinho, pronto, acabou. Tá joia? E aí o volume. Como eu falei que o cilindro é como se fosse um prisma, então o volume é do mesmo jeito, a área da base vezes a altura. Só que agora eu posso generalizar que a base vai ser sempre um círculo. Então, eu posso generalizar, né? Posso deixar um pouco mais posso deixar um pouco mais específico que o volume vai ser sempre πr ao quadrado vezes a altura. Beleza? Existe isso aqui que é o cilindro equilátero. O que é o cilindro equilátero? Quando você fala de polígono equilátero, né? Triângulo equilátero, essas coisas assim, o polígono tem todos os lados iguais. E o cilindro equilátero? A definição, assim, né? Vamos dizer assim, a equação atrelada à definição é aquela que diz que é um cilindro mais rechonchudinho, assim, né? É um toquinho mais quadradinho, assim, de modo que a altura é igual o dobro do raio. Se você tiver um cilindro que a altura é igual ao dobro do raio, esse cilindro é um cilindro equilátero, tá? Mas eu não quero que você decore isto, porque depois você vai ver cone equilátero, aí vai misturar com cilindro equilátero, aí você vai confundir as equações. Então, não pensa nesta equação, eu quero que você pense nessa definição aqui, porque a definição é a mesma, tanto para o cone equilátero quanto cilindro equilátero, né, tudo. Então, o que é o cone equilátero? A ideia é assim, ó. Imagina que você tem esse cilindro aqui, ó. Aliás, aqui que é um cilindro equilátero, né? Imagina que você tem esse cilindro, como se fosse um toco de árvore, certo? Você tem um pedaço de um tronco de árvore, você vai bater o machado aqui no meio certinho, vai cortar o cilindro, certo? Quando você cortar o cilindro aqui na vertical certinho, ele vai separar em duas metades, né? Joga uma metade fora e olha de frente essa face onde passou o machado. Vai estar aquela madeira mais clarinha, lisinha, né? Essa face aqui a gente chama de secção meridional, que eu pintei de rosa, certo? Então, é o corte que vai aparecer quando você, né, cortar o cilindro no meio exato. O que vai dar essa figura, a secção meridional aqui? Vai dar um retângulo, certo? Vai dar um retângulo. Este retângulo, se ele for regular, aí no caso ele vira um quadrado, né? Se ele tiver todos os lados iguais, aí o cilindro vai se chamar cilindro equilátero. Só que como que é esse retângulo? Quanto que ele tem de altura? A altura do retângulo aqui, ó, é a própria altura do cilindro. E a base desse retângulo aqui é o diâmetro do círculo, né? Então a base mede 2r. Então, caso a altura seja igual a 2r, os lados vão ser iguais e o cilindro vai ser equilátero. Então, não pense assim, para ser cilindro equilátero, a altura tem que ser o 2r. Não, pense assim, para ser cilindro equilátero, a hora que eu cortar o cilindro no meio, a figura que aparece tem que ter todos os lados iguais. Essa que é a definição, que é a mesma definição que a gente vai fazer quando eu trabalhar com cone. O que vai ser o cone equilátero? Eu nem sei o que é um cone ainda, mas independente do que for o cone equilátero vai ser o seguinte, quando você cortar ele no meio exato, a figura que aparece tem que ter todos os lados iguais. A mesma definição que eu estou te dando aqui. Cortou o cilindro no meio, a figura que aparece tem que ter todos os lados iguais. Aí seu único papel é descobrir o que são esses lados. Um lado aqui é a altura, o outro lado aqui é o diâmetro. Então a altura tem que ser igual ao diâmetro. Por isso que nasce, por consequência, isso daqui. Certo? Então, por exemplo, tem uns cilindros que você pega assim, uns cilindros que são mais espichadinhos, né? Eles são mais compridinhos, digamos assim. Esses cilindros aqui, ó, esse cilindro não é equilátero. Esse aqui, se eu cortar no meio certinho, vai dar um retângulo muito
muito comprido. Esse retângulo com certeza não tem todos os lados iguais, certo? Tem uns cilindros que são muito largos e muito baixinhos, né? Se você corta um cilindro desse no meio certinho, o que vai acontecer? Vai dar um retângulo, a figura do meio que vai aparecer quando você cortar, vai dar um retângulo muito deitado. Então não é um cilindro equilátero. Então o cilindro equilátero, ele fica mais assim, visto de frente, fica como se fosse um quadradinho, tá? Para quando você cortar, tá tudo certinho aí. Beleza, gente? Então, só para a gente fazer um exercíciozinho aí para exemplificar a situação aí, ó. Olha só, uma fábrica brasileira de exportação de peixes, vende para o exterior, atua em conserva, 2 tipos de latas cilíndricas. Então tá aí minhas latas cilíndricas, ó, uma de 4 de altura com 6 de raio, e a outra com 3 de raio e uma altura aqui desconhecida, né? Só pelo desenho aqui eu já estou tirando essas informações. Sabes que a medida do volume da lata que possui o raio maior, então peraí, o volume da lata que possui o raio maior, V1, é 1,6 vezes o volume que tem o raio menor, V2. Ah, então essa lata aqui cabe mais, tá? Essa lata aqui cabe mais. Então beleza, calcula o volume dela. Só conferir uma coisinha aqui, isso. Calcula o volume dela, ó, qual vai ser o volume V1 da lata grande? A área da base vezes a altura, né? Então a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Então vai ficar, o raio é 6, então π6 ao quadrado vai dar 36π, vezes a altura que é 4, certo? Vezes a altura que é 4. E deixa aí, né? Às vezes você não consegue fazer de cabeça 36 vezes 4, né? Vai dar 144, mas deixa aí. Vamos calcular o V2. Quem que vai ser o V2 agora? O volume da outra. O volume da outra vai ser a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h. Então, vai dar raio 3, né? 3 ao quadrado, π3 ao quadrado, 9π, vezes h. Né? Porque eu não sei o h. Mas eu sei que o volume 1 é 1,6 vezes a medida do volume 2. Então, peraí, volume 1 é 1,6 vezes o volume 2. Ah, então pronto. Quer dizer que 36π vezes 4, né, é igual a 1,6 vezes 9π vezes h, né? Por que eu não fico fazendo essas contas, né? Eu já cansei de ensinar, faz a conta de barriga, deixa só indicado. De repente você vai poder cortar um monte de coisa. Olha só, eu posso cortar o π com o π, né? O que sobrou aqui? 36 vezes 4, passa dividindo ali o 1,6 vezes 9, né? Isso que vai dar o meu h. Aí, tá vendo? O tempo que você ia perder foi em 36 vezes 4, ó, 36 corta com 9. 36 corta com 9, dá 4. Tá vendo? Então, 4 vezes 4, 16 dividido por 1,6. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O tempo que você ia ficar fazendo 9 vezes 1,6, fazendo conta com vírgula, dividir aqui, sei lá, 36 por 1,6, olha quanto sobrou. 16 dividido por 1,6 é bem mais fácil. É só andar com vírgula, dá 10. Então, a altura que eu estou procurando é 10 centímetros, certo? Então, 10 centímetros, letra B. Cultivem isso, gente. É o que eu sempre disse para vocês, né? A preguiça responsável. Você viu, maior que é preguiçoso. Não, não é preguiça, é a preguiça responsável. Vai adiando as contas. Vai adiando. De repente, lá na frente, corta tudo, tal. Você ganha muito. Ganha muito, tá bom? Só uma observação aqui, gente. Perceba que a lata mais baixinha, ela teve mais volume do que a lata compridinha, tá? Mas né, as medidas aqui foram todas diferentes, né? Essa aqui era uma 6x4, essa aqui era uma 3x10, né? Enfim. Mas e o dia que você tiver um cilindro? Ah, tô lá tomando bebida num copo. Aí, um copo, ele tem, por exemplo, 2 de raio, tá? E 5 de altura. Tudo bem? E um outro copo é um copo mais baixinho, só que mais larguinho, e ele tem as medidas trocadas, tá? Ele tem
ele tem 2 de altura e 5 de raio. Então, as mesmas medidas, só que o que era raio em um virou altura no outro, o que era altura no um virou raio do outro. Tá? Qual dos dois tem mais volume? Um é mais largo, um é mais alto, porém mais fino. O outro é mais baixo, porém mais largo. Qual dá mais volume? Deve ser igual. Não, não é igual. Nesses casos, ganha quem tem mais raio. Ganha quem tem mais raio. Não é para você sair assim, eu tenho 2 cilindros, um de raio 3, outro de raio 5. Qual tem mais volume? O de raio 5, porque tem mais raio. Não é. Depois vai que o de raio 5 tem 10 centímetros de altura e o de raio 3 tem 10 quilômetros de altura, né? Aí também não, né? Mas eu digo assim, quando ele só tem as medidas trocadas, ganha quem tem mais raio. Porque o volume desse daqui, por exemplo, né, é como se fosse assim, π raio, né? Π raio ao quadrado vezes altura. Mas o outro também é π raio ao quadrado vezes altura. Então, se você abrir isso aqui, raio ao quadrado é raio vezes raio. É como se fosse raio vezes altura. Então, só que eu vou mudar a ordem aqui. Ó. É como se fosse raio vezes altura vezes o outro raio. Certo? Então, nesse caso aqui, é como se fosse 2 vezes 5 vezes um outro 2. Enquanto que nesse caso aqui, é como se fosse o raio que é 5, né? 5 vezes 2 vezes outro 5. O raio, ele manda mais do que a altura, porque ele está ao quadrado, tá? Então, se você tiver 2 cilindros que só tem as medidas trocadas, o que tem mais raio pesa mais, porque o raio é como se ele contasse 2 vezes na hora da conta, certo? Então, suspeitem que essas coisinhas mais largas, né? Aqui não é o caso desse. Né? Ele não trocou, aqui ele tinha 4 de altura e não virou 4 de raio, virou 3. Mas mesmo assim, o fato dele ter o dobro de raio já compensou para ele ser mais larguinho. Certo? Entendido? E é isso. Fim. Acabou? Não. Acabou de cilindro, né? Mas vamos falar de cone aqui, ó. Vamos fazer um passo de mágica aqui, ó. Aí. Passo de mágica, cone. Vamos falar de cone aqui, ó. Por que eu vou falar de cone também? Nossa, Marcos, é porque eu já falei, o cilindro é como se fosse um prisma, só que de base redonda. E o cone é como se fosse a pirâmide, só que de base redonda. É o mesmo golpe. Quando a pirâmide tinha base triangular, um triângulo na base, uma pirâmide triangular. Quando a base era um hexágono, era uma pirâmide hexagonal. E agora isso daqui, que a base é um círculo, é como se fosse uma pirâmide circular. E eu vou dar o mesmo mimimi. Não posso chamar de pirâmide, porque na verdade isso aqui não é um poliedro. A pirâmide é um poliedro. Tem vértice, tem face plana, tem aresta. Isso aqui não. Ele tem um vértice aqui em cima, mas ele não tem outras quinas aqui embaixo. Ele tem uma superfície curva. Ele tem um círculo que nem sequer é um polígono. Então você não pode chamar de pirâmide. Tá? Mas tirando esse detalhe teórico, a parte das contas é igualzinho uma pirâmide, como se isso aqui fosse uma pirâmide de base circular. Então, o cone está dentro do prisma, o cilindro é como se estivesse dentro do prisma e o cone é como se estivesse dentro da pirâmide. Então, eu fiz uma aula já sobre um e o outro, então agora a gente consegue falar sobre um e o outro. Você vai ter, né? O eixo aqui também, a altura, a pirâmide tinha o apótema da pirâmide, que era um risco que passava no meio, só que nessas redondas o risco que passa no meio chama geratriz. Opa, a puberdade, ó, chama geratriz, minha voz fica dando uns agudos que é triste, né? Todos os termos de sempre, a área lateral, a área da base, igualzinho da pirâmide. Nem vou ficar dando muita atenção pro que está escrito aqui, tá? Olha só, ó, mesma classificação da pirâmide. Quando o vértice está sobre o centro da figura certinho, era uma pirâmide reta, se não era uma pirâmide oblíqua. Aqui também, você vai ter o cone reto, o cone oblíquo, né? Quando ele está torto ou não. Tá? O volume do cone. O volume do cone você vai conseguir comparar com o volume da pirâmide também, por causa do princípio de Cavalieri. Depois a gente fala melhor um pouquinho sobre o que é isso daqui. Foi só para aproveitar a imagem. Se o volume da pirâmide era área da base vezes altura sobre 3, o volume do cone também vai ser, então, área da base vezes altura sobre 3, certo? No caso da pirâmide, porque eu te mostrei que com 3 pirâmides você vai lá e faz um prisma. No caso do cone, porque ele copia o volume da pirâmide através desse princípio aí, tá? Outro dia a gente fala mais dele. Tudo bem?
E no caso da pirâmide, você toda hora tinha que fazer um Pitágoras por dentro, que eu falei que era o que ela tinha de diferencial. Só que tinha várias escolhas de Pitágoras para você fazer por dentro. Aqui no cone não, você vai ter sempre a mesma escolha, né? Você desce, você chega no vértice, desce pela altura, puxa até qualquer lugar do círculo, que vai ser o raio, e sobe pela superfície do cone, que vai ser a geratriz. Então você vai conseguir desenhar esse triângulo retângulo aqui, ó, destacado aqui, você tem altura, raio, geratriz. E aí você vai ter esse Pitágoras aqui. Ah, vou decorar esse Pitágoras aí. Não, velho, você vai desenhar o triângulo, vai enxergar quem são os traços e vai fazer o seu Pitágoras. Você não tem como ficar decorando os da pirâmide, você tem que desenhar na hora e ver. Então a mesma coisa aqui, você vai desenhar na hora e ver. Ok? E a planificação é o mesmo golpe do cilindro, tá? Quando você planificar um cone, você arranca a base é fácil, a base é um círculo, tá? Deixa eu mudar aqui rapidinho para a canetinha aqui, pronto. Agora, quando você corta o cone aqui no meio, desenrola essa figura, você vai ter essa figura aqui. O que é essa figura aqui? Deixa eu ver se tem aqui, ó. Essa figura aqui, ele é um setor circular, né? Ele é um pedaço do grande círculo que tem aqui. Então você tem que lembrar como é calcular a área do setor circular. Só que o grande segredo é, vamos pensar no caminho ao contrário, tá? Imagina você voltando isso para cá. Quando você pegar essa pontinha aqui e essa pontinha aqui e emendar as duas para juntar o cone, essa linha toda que eu estou destacando aqui, ó, essa linha toda vai se juntar e vai formar o círculo da base. Igual no cilindro, quando você enrolava aquele retângulo, a base virava o círculo da base. Então, essa linha aí tem que ter o mesmo tamanho do comprimento da circunferência. 2πr, tá? E quem que vai ser esse raio aqui? Esse raio aqui é esse traço da superfície do cone, né, que mede G, é a geratriz do cone. Então eu estou falando de um setor circular, de um grande círculo, cujo raio não é o raio da base do cone, é a geratriz do cone, tá vendo? Ó, é a geratriz do cone. E essa curvinha é o 2πr, tá? Então como que você calcula isso daí? Vamos só relembrar isso daqui, ó. Como que você calcula essa área essa área lateral, né, que é o setor circular? A área do setor circular, só para você lembrar, é uma fração da área do círculo, certo? Então é uma fração, mas é do grande círculo aqui de raio G. Então é πg ao quadrado. Agora, que fração? Pode ser que o cara te dê a medida desse ângulo e aí você coloca esse ângulo do setor sobre o ângulo inteiro de 360. Alfa sobre 360. Pode ser que o cara te dê o tamanho dessa curvinha, né? O tamanho dessa curvinha aqui. Ele fala de uma vez esse tamanho L. Ah, vale 10 centímetros, sei lá. Então você coloca o tamanho dessa curvinha sobre o tamanho dessa curvona inteira, que é o comprimento deste grande círculo de raio G, 2πg. Então L sobre 2πg. Então pode ser o ângulozinho sobre o ângulo inteiro, pode ser o tamanho da curvinha sobre o tamanho da curva inteira. Mas provavelmente ele não vai te dar nem o ângulo nem o tamanho da curvinha, porque você que tem que lembrar que essa curvinha é do mesmo tamanho do comprimento do círculo da base. Então é você que tem que lembrar que essa curvinha é 2πr, tá? Então a minha conta L sobre 2πg vira 2πr sobre 2πg, certo? Essa que vai ser a fração da área do círculo. E aí quando você cortar o 2 com 2, cortar o π com π, cortar esse g de baixo com o g de cima, você te sobra aquelas coisinhas que eu adoro jogar na, né, RPG, né? RPG é tão legal. RPG, ó, RPG. Nossa, que horrível, velho. Mas é isso, né? É porque tudo bem, eu aceito que às vezes é uma voltinha que talvez você vai demorar um pouquinho para fazer. Então, caso você queira decorar, a área lateral do cone RPG, tá? É só fazer isso daqui, mas entenda o caminho, tudo bem? E aí, da mesma forma que eu tinha te falado aqui que o cilindro equilátero, é onde H é igual a 2R. Não, mas é só, esquece isso, é só você cortar o cilindro e a área da figura que vai aparecer tem que ter todos os lados iguais. Então eu vou usar o mesmo conceito para o cone equilátero.
que é o cone equilátero? Os livros vão falar assim, é o cone que a geratriz é igual a 2R. No cilindro era a altura igual a 2R, agora é a geratriz igual a 2R. Não, eu vou confundir. Não, não vai. Porque eu quero que você faça da mesma forma. Corta o cone no meio, certo? Imagina que você tem um cotoco, assim, um cone de madeira, você vai pegar um machado e vai passar o corte no meio certinho. Que figura que vai aparecer? Vai aparecer um triângulo, certo? Vai aparecer um triângulo. Ops. Aí você vê esse triângulo de frente certinho, né? Dependendo se for um cone muito espichado, um cone muito baixinho, né? Você pode ter vários tipos de triângulo, Essa base vai valer 2R e esses lados aqui vão valer a geratriz. Se por um acaso o triângulo for equilátero, se tiver todos os lados iguais, o cone vai ser chamado equilátero. Então, eu preciso que o G seja igual a 2R. Assim como em geometria plana, gente, quando você tem o sólido equilátero, tipo assim, é melhor que for tudo certinho, mas lembre-se, as figuras que são todas iguaizinhas, assim, os lados, os exercícios te dão menos informação. Porque você fica assim, para calcular o volume do cone eu preciso do raio e da altura. Não, mas se o cara te falar que o cone é equilátero, ele não tem que te dar raio e altura. Ele te dá geratriz, por exemplo, e acabou. Você não precisa de mais nada. Porque com a geratriz você acha o raio, né? Porque o G é igual a 2R. Aí com a geratriz e o raio você faz um Pitágoras aqui, ó, né? Você faz aquele Pitágoras interno, esse triângulo aqui, por exemplo. Aí você vai ter o R, vai ter o G, você vai ganhar o H. Aí com raio e com H, aí sim você calcula o volume, tá? Então lembre-se que as figuras equiláteras, né? Quanto mais regular é a figura, menos informações os caras vão te dar. Porque você que tem que saber como é que os dados se amarram, tá bom? E por fim, gente, as figuras de revolução, né? O cilindro de revolução e o cone de revolução. Qual que é a ideia? Imagina que você pega uma cartolina, esse retângulo vermelho, faz um retângulo de cartolina, aí você pega uma vareta, tipo um palito de churrasco, sei lá, e cola esse retângulo nessa vareta. Aí você vai segurar a vareta aqui, né? Vai juntar a palma das duas mãos, vai colocar essa vareta no meio e vai ficar rodando, né? Fica esfregando as mãos, fazendo essa vareta rodar, né? Tipo nesse desenho aqui, ó, fica rodando essa vareta assim, essa cartolina vai ficar rodopiando. E imagina que você faz isso bem rápido e fica observando o rastro que a cartolina vai deixar no ar, tá? Aí o que vai acontecer, ó? Esse biquinho aqui, ó, ele vai fazer um giro daqui até aqui, enquanto que esse biquinho aqui vai fazer um giro daqui até aqui. E aí você vai estar observando metade de um cilindro. Quando você girar 180 graus, né? Quando você girar os outros 180, esse pontinho continua rodando e você vai ter o seu cilindro completo, tá? Então, por exemplo, se esse retângulo tem esse lado medindo A e esse lado medindo B, ele vai gerar um cilindro cuja altura vai valer o A e o B vai ser o raio, certo? Agora, se ao invés de você colar a vareta nesse lado grande, você colasse a vareta, por exemplo, aqui, ó, nesse lado pequeno, aí você vai gerar um cilindro mais, né, um cilindro que vai estar tombado, vai dar um cilindro totalmente diferente, onde esse ladozinho B vai ser a altura e esse lado A vai ser o raio, certo? Então vai ser aquele negócio que o raio de um vai virar a altura do outro e vice-versa, certo? Então é só você observar essas rotações. E a mesma coisa o cone de revolução. Você faz um triângulo de cartolina, né? E cola essa vareta nesse lado grande, por exemplo, e fica rodopiando isso daqui. Esse biquinho aqui, ele vai dar uma volta até aqui, né? Vai passar, dar a volta lá atrás, e se você fizer isso bem rápido, você vai visualizar um cone, o rastro de um cone, certo? E onde esse lado pequeno do triângulo vai se transformar no raio do cone, e esse lado grande do triângulo vai se transformar a altura do cone. Se você tivesse colado a vareta por aqui, né, você ia estar formando um cone que ia estar, né, tombado assim, né, onde esse traço grande que ia virar o raio e esse traço pequeno que ia virar a altura, tá? Mas só para você ver, às vezes um enunciado vai falar assim, o cilindro veio da revolução de um retângulo que mede 6 por 8. Como assim? Ele botou a varetinha num retângulo de 6 por 8, girou e formou o cilindro, certo? Mesma coisa o cone. É entendido, gente?
certo? Só fazer o exercíciozinho aqui para praticar, ó. Regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito com caminhões cuja capacidade é 20 metros cúbicos. Então, peraí. O caminhão carrega 20 metros cúbicos, certo? Então, beleza. Isso aqui é importante. Isso aqui é o do caminhão. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. Oh, que beleza! Nunca troque π por 3,14, hein, gente? Todo exercício seu deixa o π. Lembra aquele exercício que eu fiz atrás ali? Ó, o π eu cortei. Tá? Se não tivesse cortado, ia ficar π. Deixa o π. Não fica complicando sua vida trocando 3,14. Nesse caso, eu vou trocar porque ele realmente mandou. Tá? E pelo menos ele mandou por 3, melhor ainda. Qual o número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo? Eu critico essa questão. Para mim, essa questão aqui tinha que ser anulada. Tá? Mas é por um detalhe que é mais chatice minha. Mas assim, dá para aproveitar a parte da geometria. Tá? Eu questiono, é outro detalhe logístico depois dessa história aqui, mas vamos primeiro falar de geometria. Então, olha só. A região possui... Primeiro que eu acho muito sacanagem. O cara fala que a região possui um silo cheio e um caminhão. E a figura te mostra 3 silos, né? Aí depois você vai lá, ó, que o silo é isso aqui, ó, o formato de um cilindro sobreposto por um cone. Aí depois, para o cara calcular o volume de um cilindro desse, multiplicar por 3, porque ele acha que tem 3 lá, pouco custa, né? Pouco custa, porque a imagem fica na sua cabeça, né? Esse pequeno 1 aqui, ó, que é uma palavrinha de 2 letras perdida nesse monte de palavras, sua cabeça nem vai lembrar, ela tá olhando mais a figura. Então, primeira coisa que eu achei muito maldade, tá? Mas vamos calcular esse volume aí, então eu vou puxar para cá. É fácil, né? É um cilindro, ele já me deu todas as medidas aí, ó. O volume do cilindro, vamos fazer primeiro o volume do cilindro. Ah, mas C é de cone também, né? Que coisa, né? Então, o volume do cilindro é o quê? É a área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Certo? Então, vai ficar π3 ao quadrado, vezes a altura. Ok? E o π vale 3 também, né? Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3. Então, vai dar 3 vezes 3 vezes 3, vai dar 27 vezes 12. E eu, como bom moca que sou, vou fazer a conta de barriga, vou deixar esse 27 vezes 12 indicado aí, tá? Tudo bem, eu poderia tentar fazer de cabeça aqui, ó, 270, 240, 54, 324. Mas não vou, deixa assim, de repente você não conseguiria, vou fingir que eu tô tipo você, que não é muito assim treinado igual eu para fazer conta de cabeça, né? Depois eu vou descobrir que eu errei a conta que eu acabei de falar, né? A vergonha, mas acho que tá certo. Tá sem calculador, então deixa assim. Agora o volume do cone, tá? O volume do cone. O volume do cone é a área da base, só que o círculo da base do cone é igual ao círculo do cilindro. Então, πr ao quadrado vezes a altura, só que o cone é sobre 3, que é igual a pirâmide, que é sobre 3, né? O π vale 3, o raio vale 3, a altura vale 3 e o 3 de baixo vale 3, claro, né? Nossa, quanto 3? Cortou o 3 com 3... Sobrou aqui 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Certo? Então, o volume do silo todo, né, o volume total aí do silo, vai ser o quê? O 27 vezes 12, né, mais o 27. Certo? 27 vezes 12, mais o 27. Acho que não vai adiantar muita coisa não, a não ser que você coloque o 27 em evidência aí e faça 27 vezes 13, né? Mas eu já vi que não vai adiantar muita coisa. Então, deixa eu fazer essa conta aqui. Quanto que eu falei que dá? 27 vezes 12 vai dar 270 com 40, 54. Então, vai dar 324, certo? Mais 27, né? Então, o volume total vai dar 351 metros
cúbicos. Metros cúbicos. Aí, você volta lá, ó. O caminhão carrega 20 metros cúbicos. Você só tem um caminhão. Então, aí você vai, vamos marcar 351. Ah, e não tem 351. Calma, jovem. Tem a história do caminhão ainda. Então, agora você vai pegar o volume desse silo todo, né? Tem que ver se o silo estava cheio de grão até a boca, né? Ó, no formato de um cilindro reto, né? Dimensão indicada, o cilindro fica cheio, o silo fica cheio. Então tá cheio, certo? Vamos pegar então o volume de grão que eu tenho ali dentro do silo e dividir pelo volume do caminhão, certo? Quando você dividir isso daí, vai dar o quê? 351 dividido por 20, divide por 10 em cima e embaixo, dá 35,1 dividido por 2, né? 2 vezes 17 dá 34. 2 vezes 18 dá 36. Então 34 é pouco, 36 é muito. Então isso aqui dá 17 uns quebrados. 17 blá blá blá. Certo? Mais especificamente 17,55. Tudo bem? Mas não precisa, 17 e pouco. Ah, então o que eu marco? Marco 17. Não é 17 não. Quantas viagens, no mínimo, o caminhão tem que fazer? Cara, o caminhão tem que fazer 17 viagens e pouca. O caminhão não pode fazer 17 viagens e pouca. Ele faz uma viagem, faz 2, faz 3, faz 4. Aí fez 17. Aí ele acabou? Não, falta mais um pouco. Aí ele volta, pega o restinho de grão e faz só meia viagem. Não, ele tem que fazer a viagem inteira. Certo? Então, você tem que arredondar isso daqui para 18. Tá? Ah, se tivesse dado 17... Se tivesse dado 17,9, quantas viagens o caminhão ia ter que fazer? 18. Ah, se tivesse dado 17,2, quantas viagens o caminhão tem que fazer? 18 também. Não é arredondar para o número mais próximo. Se o caminhão precisa fazer 17,2 viagens, quer dizer que 17 é pouco. Então você precisa ainda da 18ª para terminar o serviço. Mesmo que seja por causa de um restinho à toa, mas você precisa. Ah, então a resposta certa é 18. 18, tudo bem? Fica a minha crítica aqui, que o número mínimo de viagens. Que viagem? Que viagem? O local que está o silo, né? Até o local que ele vai entregar. Ué, então ele tem que fazer uma viagem para levar, outra para voltar, outra para levar, outra para voltar, outra para levar, outra para voltar, outra para levar, outra para voltar. Então, para mim, a resposta são 36 viagens, né? Porque tem a ida e a volta, né? Então, como não tem 36 para marcar, então beleza, eu fico com 18. Mas se tivesse aqui uma letra, né? Se aqui não fosse 21, se aqui fosse 36, aí isso aqui está mal explicado, né? Então quer dizer que ele considera que viagem, uma viagem, ele considera que já inclui a ida e a volta, né? Que é o único jeito, porque senão o certo seria 36. Então, só esse detalhe aí. Mas aí é a chatice moca, né? A geometria em si, que você tem que preocupar para essa aula, é isso. Beleza, gente? Então é isso, tá? Vamos parar por aqui. Na próxima aula, a gente vai trabalhar uma ideia de semelhança, igual a gente faz semelhança de triângulo, nós vamos trabalhar com semelhança de poliedros. Semelhança de sólidos, tá? Não vai ser de poliedros, não, porque cone e cilindro não são poliedros. Nós vamos aprender semelhança de sólido para facilitar algumas contas e falar de esfera, mas esfera é muito facinho. Esfera não tem altura, vértice, não sei o que, diagonal. Esfera só tem o raio da esfera e acabou. Então, de todos os sólidos que a gente estuda, vai ser o mais simplesinho aí, beleza? Mas isso vai ficar para a próxima aula. Pessoas, agradeço aí. Obrigado a todos. Se cuida, lava a mão. Se puder, fique em casa. E é isso. Em té, fui.